Olá pessoal do canal Cultivando Suculentas e Plantas. Quem fala com vocês aqui hoje é a Simone, né? Chamam de Cici. Hoje, pessoal, eu vim falar com vocês um problema que nem todo mundo sente que tem, né? Que é o excesso de rega, ou então você confunde ele com excesso de sol. Às vezes sua suculenta, sua planta fica direto no sol e aí você rega bastante, porque automaticamente, né, pela natureza também, quando se tem muito sol e a planta fica no tempo, né, automaticamente ela seca mais rápido, certo? Certo. Então, às vezes ela não fica no sol, mas aí a gente tem a mania da molite. O que é a molite? A molite é o excesso, né, de você regar, você pegar e regar. Tem gente que não sente, não, mas eu não rego muito, mas rego um pouco todo dia, um pouco todo dia, um pouco todo dia. E aí complica demais a vida das nossas plantas suculentas, né? Então nós temos que ter isso em mente, né? No período de seca, que eu digo de calor, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro, né? É muito normal que tenha muita seca, né? E que as plantas fiquem bastante secas. E aí eu tenho alguns exemplos aqui para mostrar para vocês que o excesso de água ou o excesso de sol também traz muito problema para suas plantas. E nós temos que ter essa sensibilidade, a verdade é essa, a palavra certa é essa sensibilidade de saber o quanto nós podemos regar o suficiente para que não aconteça isso aqui. Eu trouxe para vocês verem. Olha aqui. Tá vendo que esse pau d'água, né? O famoso pau d'água, né? Minha amiga Lia que fala pau d'água lá em Curitiba significa cachaceiro. Lia é uma planta, tá? Tá vendo? Apodreceu, olha, totalmente. Mas vocês estão vendo que ela tá com vida? Ela tá com uma brotação aqui, né? Então, nós vamos falar disso hoje. Tenho também suculentas aqui, duas, uma seca e uma normal, para mostrar para vocês. E uma plantinha, né? A famosa melancia morta. Então, vamos falar hoje sobre excesso de rega, molite. As pessoas que têm molite não sentem. Eu também tenho, gente, só que eu controlo agora, né? Até porque a jardinagem, ela dá vontade de molhar, mas como vocês sabem, aí eu fiquei muito tempo ausente, então algumas coisas aí eu tô falando pra vocês, né, o que aconteceu na minha vida, então eu fiquei muito ausente, então algumas eu perdi por causa do sol, da seca, e algumas eu perdi por falta de rega e por excesso de rega, porque algumas vezes tinha que ser regada, e aí eu regava demais porque eu achava que ia demorar, né, a regar de novo, então um problema aí acontece e a gente vai bater um papo hoje, tá? Sobre isso aqui no canal Cultivando Suculentas e Plantas. Já deixa o seu like, vale a pena, tá? Vai até o final. Por quê? Vou falar pra vocês por que até o final hoje, Simone, sempre, né? O conteúdo é muito bom, o canal é muito bom, é um bebê ainda, né? Vai fazer 6 meses no nosso canal. Mas já tem bastante conteúdo, gente. Muito conteúdo. Tem mais de 400 vídeos. Então, tem umas coisas aí bem legais para vocês estudarem, tá? Então, já deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares, sua avó, sua mãe, quem gostar de plantinhas, tá? Isso aí a gente se perde, é normal,
mas eu tô aqui para ajudar vocês, tá bom? Então vamos à nossa vinheta e vamos ao nosso bate-papo de hoje sobre excesso de rega e excesso de sol. Vamos lá. Bom, pessoal, eu tenho aqui para mostrar para vocês, muito triste dizer isso. Bom, essa aqui eu já mostrei para vocês, né? Essa aqui, o que que acontece com essa aqui? Essa aqui, ela apodreceu por cima. Interessante, né? Mas acontece. Quando apodrece por cima, a gente faz a poda. Olha, você pode ver que até onde tá oco você vai tirar. E aí você tira, ó. Tá oco mesmo. Ela está totalmente oca. Tá vendo? E eu vou pegar só o brotinho. Isso aqui vai pro lixo, pessoal. Não serve mais. Tá totalmente oca. Excesso de rega. Tá? Apodreceu ela. E aí você sente o cheiro. O cheiro não é legal, tá? O cheiro é de podre mesmo, tá? E aí eu fiquei com o brotinho do pau d'água. E vou plantar ele aqui hoje para vocês verem também, tá bom? Então, olha só. A molite, famoso excesso de rega, que às vezes as pessoas não sentem, né? Vai lá com a borracha e molha, né? Existem plantas, eu tenho aqui várias, porque eu tô sem espaço já. Então, completando pra vocês, que eu não terminei de falar, tá? No final vamos ter uma surpresa aí, no final do vídeo, tá? De uma inscrita, né? De Simonésia, né? É a Flavinha, tá? Ela é muito jovenzinha, mas já cuida de planta. E aí a gente se comunicou hoje, né? Ela é a inscrita da Maria Alves, né? Ela fala pelo celular da mamãe dela. Mas aí ela entrou em contato comigo e aí a gente bateu um papo e ela me mandou um vídeo e eu achei muito interessante, gente, as plantas delas, lindas, muitas samambaias de Minas Gerais. Tá, então no final do vídeo, quem ficar vai ver as plantas aí da Flavinha, filha da Maria Alves, que tanto comenta aí que se vocês forem, não tem um vídeo que ela não comente. Tá, então um presente pra você, Flavinha, tá bom? Agradecendo aí a sua mãe por deixar você utilizar o telefone, tá? O canal Cultivando Suculentas e Plantas e Simone também agradece muito pelo carinho. Os comentários dela, gente, me levanta, tá? Gratidão, muita gratidão, tá, Flavinha? Então, de presente aí pro pessoal, compartilha aí, Flavinha, seu vídeo no final, tá? E aí vamos caminhando junto. Então, voltando ao nosso assunto. Gente, aqui eu tenho uma suculenta que eu perdi e uma que eu não perdi. Eu não sei se vocês já conhecem essa gracinha, né? Eu não sei o ID dela, gente. Eu procurei, não achei. Pra falar pra vocês. Eu perdi essa, né? E essa aqui pegava um pouquinho mais de sol e essa já pega um pouco menos, mas quase foi, tá vendo? Que ela tá um pouco queimadinha. Ela é muito vermelhinha, tá? Ela não fica dessa cor. Então, o excesso de água nessa aqui, porque pegava sol, foi tanto que eu perdi a planta. Vocês estão vendo como ela tá seca? Então, tem um segredo aí. Pra você, Simone, mas como que eu vou saber, né, se a planta morreu de sol, ó, totalmente seca, ou se morreu de excesso de água? Quando acontece o que aconteceu aqui, né, o caule apodrece e você vê vida ainda na parte de cima da sua planta, com certeza foi excesso de água. Começa a apodrecer de baixo para cima. Quando for excesso de sol, acontece isso aqui, pessoal, caminha gigante.
gila. Olha aqui. Vocês estão vendo as folhas secas? Então, hoje aqui na frente de vocês, não sei se dá pra ver, se dá pra virar a câmera. Eu tô com pouco espaço aqui nessa mesa, mas eu vou retirar. Sai muito fácil. Olha só o que aconteceu pelo excesso de sol, queimou todinha a minha argila. Excesso de sol, isso aqui. E aí, quando ela solta fácil assim, tá ótimo, porque aí você não tá ferindo ela, entendeu? Olha só, gente, a metade totalmente seca, olha só. E aí, aqui eu acho que ainda dá pra ficar, mas aqui também queimou um pouco, vou deixar, né? E vamos ver se esse espaço aqui, vocês estão vendo que eu tô até deixando ela um pouco mais seca, né? Que eu tô com medo. Vamos ver se esse espaço aqui faz uma brotação, né? Ela é uma gigante, é linda, que eu ganhei num passeio, né? Que eu fiz até um vídeo aí pra vocês. E aí eu perdi um pouco dela, mas ela ainda está viva. Pra vocês verem que a suculenta, ela é resistente, mas, gente, nem tanto, né? Muito tempo, não. Então, quer ver uma coisa estranha acontecer também? Aparecer cogumelos. Cogumelos nos seus cactos, nas suas suculentas. Ou nas suas plantas. Eu falo cactos e suculentas primeiro, por quê? Cactos e suculentas, a gente sempre tem que ter o quê? Um substrato bem drenável, certo? E tendo um substrato bem drenável, dificilmente você vai melar suas plantas. Mas se tem um cogumelo que gosta de umidade, algo de errado tem aí nas suas plantas, tá? Não é aquele cogumelo que nós comemos, tá? É o cogumelo mesmo cheio de bactérias. E também a podridão, ela traz esse tipo de bactéria para nossa planta. Então, nós temos que estar sempre ligado nesse fato da podridão. Olha só. E fede, gente. De verdade. Então, o que a gente tem que fazer? Ficar de olho, porque quando a planta ela começa a ficar dodói, com excesso de água ou com excesso de sol, igual tá a minha argila aqui, ela começa a ficar igual nós. Se nós ficarmos com a imunidade baixa, né, começa a aparecer doenças. E as suculentas e cactos não são diferentes, tá? E aí, se elas ficarem muito fragilizadas ou por melação, podridão, traz muita bactéria, tá? Para nossas plantas, cochonilhas. Nós sabemos que cochonilhas nós conseguimos evitar com o top das suculentas e cactos são o cálcio, tá? Utilizo da casca de ovo normal, não tem mistério, tá? Lava a casca de ovo, deixa secar no sol, e aí você faz aquele pozinho no liquidificador, e aí você vai, ou você, se for fazer um substrato, mistura, ou você joga por cima, que não tem problema. A sua planta, suculenta ou cacto, ela tem que estar resistente contra cochonilhas. A gente aconselha a sempre estar colocando o pó de ovo, que é cálcio puro, pessoal. Não tem como as suas suculentas ter cochonilhas, tá? Ter pragas, porque elas vão estar muito fortes, muito resistentes, tá? Então, não deixe que a imunidade dela baixe, né? No meu caso foi uma fatalidade aí, né? Mas eu tava sempre de olho e aí aconteceu. Então, eu vim mostrar pra vocês o que acontece. Olha só, gente. Outra coisa muito importante pra vocês. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu respondo pra vocês, tá bom? Outra coisa que acontece. Você sabe por que eu quase perdi minha argila? Olha o tamanho. É vivendo e aprendendo, gente. Não é porque eu sou dona de canal que eu não erro, não. Eu erro também, tá? E erro bastante. Então,
Olha o tamanho dessa cuia. Porque é uma gigante, é certo? Não, mas ela era para estar num vaso menor. Quando a gente replanta, ela foi decapitada, tá? E aí quando a gente replanta, né, uma suculenta, uma planta qualquer, né, a gente sempre coloca em vasos menores. Por quê? O excesso de água não vai abalar tanto ela, porque ela vai secar mais rápido. Até ela se regenerar, essa minha aqui tá colocada errada. Ela era para estar num vaso menor, porque a quantidade de água, lembrando que ela não tá ruim por causa de água, tá? Ela queimou por causa do excesso do sol, ela não aguentou. Aqui no Rio tem feito muito sol, então ela não aguentou o sol. Mas se fosse o contrário, se eu tivesse regado demais, igual essa daqui, eu teria perdido. Ah, mas Simone, essa não tá num vasinho pequeno? Sim, tá num vasinho pequeno, mas não tem problema, reguei demais, né? Pessoas regaram demais também para me ajudar, então, e aí teve esse problema, tá? Então, é sempre bom quando você faz uma decaptação ou você vai replantar uma planta, igualessazinha aqui, esse pau d'águazinho aqui, que eu vou replantar, eu vou ter que replantar ele num vaso pequeno. Por quê? Eu não vou correr o risco de perder ele. Agora, se eu plantar ele num vaso deste tamanho aqui, dessa cuia, eu corro o risco de perder, porque a água que eu vou ter que regar esse vaso vai ser muito mais do que ela precisa. Então, aí ela começa a apodrecer as suas raízes, você não consegue nem puxar, ó. Porque sai tudo na sua mão, fica um cheiro horrível, igual esse daqui, tá, ó, totalmente murcho. Esse faz parte dela, tá? E aí você perde, ó, suja a mão toda, tá vendo? Ficou podre mesmo. Então, pessoal, uma dica: coloque, aconteceu uma coisa, ah, meu Deus, coloque em potinhos pequenos, de plástico, de barro, mas coloque em pequenos, tá? Nós sabemos que o barro ele suga mais rápido, mas o plástico, né, também regue pouco. Então, observe as suas plantas, tá? Aí, quem gosta aí de folhagens, peperômias, né? Eu tenho uma peperômia aqui para mostrar para vocês. Olha aqui. O que aconteceu com a minha peperômia? Excesso de água. Tá vendo? Era uma melancia, gente. Olha o que virou. Aí vem a história, ah, Simone, mas como é que eu vou saber que tá muito molhada? Eu já expliquei, vou explicar de novo. O segundo vídeo do meu canal é sobre o palito. O pessoal costuma falar de dedômetro, né? Botar o dedo. Só que você não consegue ir com o dedo até lá embaixo. Nem em todas as plantas você consegue. E às vezes tá seco em cima, mas lá no fundo tá molhado. E aí você rega de novo, outro erro. Então eu tô aqui hoje falando para vocês sobre excesso de rega para vocês se alertar nessa situação aí, porque vai chegar o verão, né? E aí o pessoal, vou molhar muito. Calma. Viu? Olha lá, olha só. Isso aqui eu molhei agora para vocês terem uma ideia. Olha como tá esse palito. Primeiro eu vou fazer no seco. Parei de molhar, né? Fiquei com medo aqui na minha suculentinha linda. Ó, vou lá embaixo e volto. Palito totalmente seco. Esse aqui eu molhei para fazer o teste para vocês verem. Ó, totalmente seco. Olha como ele vai sair. Lá embaixo e voltei. Olha só. Totalmente molhado. Parece que tá seco por cima. Você só vai saber, tá, você se você ver, dá pra ver que tá molhado. Mas às vezes
dependendo aí do substrato de cada um, fica molhado embaixo. Por isso, eu sempre falo também sobre, né, a camada de drenagem, de pedriscos, tá? De isopor, brita, as bolinhas de argila, tá? Pedrinhas de argila, não deixe de colocar. É claro que nesse vaso aqui eu não coloquei drenagem, pessoal, porque além dele ser de barro, ele é muito raso, gente, olha aqui. Ele é muito raso, então não tem necessidade, né? E mesmo assim eu perdi minha planta, olha. Olha aqui como ela está. Então, não tem nem como eu aproveitar nada aqui. Tá vendo? Esse vaso. A terra dele continua boa, a terra, o substrato, olha. Tá bem saudável. Mas não existe mais, gente, nem raiz. Tá vendo? Gente, eu falei que não tinha camada de drenagem. Tem, eu nunca esqueço. Tem sim. Isopor lá no fim. Aproveitando aqui para mostrar para vocês que o tamanho da muda que apodreceu, como ela é pequenininha, acabei de falar para vocês, ela vai ser plantada aqui na frente de... Olha o tamanhozinho dela. Não coloque mudinhas pequenas em vasos grandes, porque quanto mais substrato, mais água, mais tempo para evaporar essa água. Então, no pequenininho, eu não vou perder essa planta nunca. E aí, eu vou assentar ela aqui, enfiar muitas raízes que ela tá para fora, enfiar para dentro e vou dar um abraço. Ó. E aqui, pessoal, ó, que gracinha. Tá plantadinha. Já não vou regar, por quê? Porque eu já tinha molhado antes, tá? Não tem aí a molite de querer molhar toda hora a planta. Ah, plantei. Plantou, mas se você plantou com a terra úmida, não precisa molhar, tá? Até porque se for alguns cabos decapitados, e aí você colocar canela, né? Pra cicatrizar, pra não entrar bactéria, lembrando isso tudo a vocês. Não vamos molhar, né? E aí tá plantada o meu pauzinho d'água num vasinho do tamanho dele. Quando ele começar a crescer, a desenvolver, aí sim, eu vou lá e mudo ele de local, ok? Utilize de vasos pequenos para mudas pequenas, porque quanto mais você regar, se for um vaso deste tamanho dessa cuia aqui, vai matar essa plantinha. Porque vai demorar mais tempo para evaporar. Agora eu vou mostrar para vocês como tá a minha peperômia. Olha aqui, gente. Tá vendo? Ela tá toda podrezinha. A raizinha dela, eu vou tirar para vocês verem. É uma melancia, né? Uma peperômia. Vamos lá. Olha só. Ai, meu Deus. Tô fazendo esse vídeo à noite, gente, porque a tranquilidade aqui é à noite. De dia é moto, carro, cachorro, papagaio. Olha aqui. Já quase não tem raiz, tá vendo? Apodreceu tudo. Olha como ela tá flexível. Tá vendo? Olha aqui. Totalmente ruinzinha, tadinha. Não tem como, olha. Olha, quebrou, ó. Podre, podre. Ó, vamos cheirar. Cheiro de podre mesmo. Então, quando é apodrecimento, ela começa a dar raiz pra cima. Quando é queimadura de sol, ela começa de cima pra baixo, certo? Certo. Essa aqui também. Essa aqui é uma crassula que eu deixei aqui pra vocês verem. Olha só. Apodrecimento também de água. Olha.
sobrou isso aqui, um cabinho. Eu vou fincar ela aqui, onde eu coloquei o meu pauzinho d'água, porque aqui eu não vou regar tanto. E é só assentar, porque ela não tem raiz, então eu só assentei ela. Vamos ver se dá certo, tá? Bom, espero que vocês tenham entendido. Mas, vamos supor que essa plantinha aqui, essa suculenta aqui, ela estivesse já quase apodrecendo. Eu retiraria ela daqui, colocaria ela num papelzinho, tá? Num local. E aí eu deixaria entrar um pouco de ar nesse torrão. Às vezes a gente consegue salvar plantas que estão meladas, né? Assim que se falam, meladas, né? Por excesso de água. O top hoje é excesso de água, tá, pessoal? Não queimadura de sol. Mas como eu quase perdi a minha argila, assim, então eu tô dando esse alerta dos dois pra vocês, tá? É muito importante. Você poderia tirar esse torrão e deixar ele entrar um pouco de ar. Por quê? Quando a planta ela fica melada, entupida de água, mesmo que o seu substrato seja bom, drenável, poroso, que eu acredito que vocês não esqueceram desse vídeo, quem aí me acompanha desde o começo sabe, que eu utilizo muito da areia de construção. Não precisa ter medo, gente, da areia de construção, tá? Eu utilizo anos e anos e nunca tive problema com ela. Ela faz com que as suas suculentas e cactos, a água bata e desça, tá? Não deixa melar. O que pode acontecer é queimadura de sol. Essas daqui que melou, elas estavam um pouco mais na sombra. Então, foi muito excesso de água, não tinha como mesmo, tá? Aí você consegue, às vezes, salvar a sua planta que tá lá melada, que é assim que se fala, né? Porque você tem o excesso de melite, de molhar demais as suas plantas. E aí você deixa ela no ar, ali pegando um arzinho para salvar essa raiz. Porque quando você molha, você entope essa raiz de ar e ela não consegue transpirar, respirar, tá? Ela fica com tanta água que ela não consegue respirar. Isso serve também para as folhagens, tá? Então, estamos aqui falando de plantas encharcadas, do problema da melite, de regar demais, tá? Bom, como vocês estão vendo aqui, a raiz, ela apodrece porque ela fica sem ar nenhum na raiz. Então, por isso que eu falo para vocês deixar um pouco a raiz pegando um pouco de ar, tá? Vocês estão vendo aqui atrás que eu tenho, né, uma mesa de decoração só de plantas na água. Lembrando que eu cuido direito, tá? Eu troco a água, né? Até porque tem um mosquitinho aí da dengue, então eu quero mostrar para vocês uma graça. Antes, para eu não interromper o nosso raciocínio, eu quero mostrar para vocês uma planta saudável. Olha aqui, gente. Essa é uma perle. Isso é uma planta saudável. Ela ficou muito tempo também sem água e foi regada também, só que eu não tive problema com ela não. Olha, ela está linda. Parece que está estiolada. Eu já comprei assim, tá? E aí ela tá bem. Essa é uma planta saudável. Ela tá um pouquinho estiolada porque ela ainda está na meia sombra. Porque eu tenho medo de colocar no sol e acontecer o que aconteceu com a Gila, né? Então ela só pega o sol da manhã, vocês podem ver que ela está se virando, procurando o sol. Mas ela está saudável, tá? Então, a novidade que eu quero mostrar pra vocês é essa aqui, gente. Não sei se tem os vídeos aí, não sei se vocês lembram, quem me acompanha desde de lá de trás, tá muito calor aqui, gente, acho que é a luz. Quem me acompanha desde lá de trás sabe que eu fiz esse vídeo,
né? E demorou muito, tá? Demorou muito. Mas eu consegui, olha. Olha que gracinha. Gente, olha que a natureza é perfeita. Excepcional. Eu falei, eu tenho que mostrar para os meus inscritos essa maravilha, olha isso. É uma muda, tá vendo? Que linda. Eu cortei uma estaca de espada de São Jorge, São Silvérias, né? E aí coloquei na água, olha quantas raízes deu e agora deu a muda. Olha que maravilha. Linda, né? É tão bom mostrar o resultado, né? Pra vocês verem. Aqui eu tenho outra estaca também, que também está com outro broto. Pessoal, demorou uns 3 meses, tá? Pra isso acontecer. Olha só, gente, que gracinha. Tá vendo? Cortei ela em vários pedaços e coloquei sempre no sentido de baixo pra cima, tá? Não vai colocar ela virada. E aí você coloca e você consegue mudas. Olha que gracinha. E ela pode continuar normalmente na água, porque as sansilvérias é a melhor planta que existe para se cultivar. É uma suculenta também. E nós sabemos, que foi estudado pela NASA, que ela é ótima para respiração, para quem tem bronquite. De dia ela absorve as toxinas e à noite ela libera o ar limpo. Então eu tenho várias aqui para mostrar para vocês. Ó, eu tenho a Santa Bárbara, né? Tá vendo aqui, ó? Uma folha só. Essa aqui eu peguei de decoração, gente, que eu adoro ela. Eu acho ela muito linda. Ela é perfeita, ela é rígida. E aí ela tá meio imprensadinha aqui, ó. Mas olha só. Outra muda. Gostaram? Isso. É a ideia aí. Garrafinha normal. Decoração, gente. E com vida, tá? Tem outra aqui também. Eu gosto muito de São Silvérias. Olha que linda essa. Uma folhinha. Ainda não deu mudinha, mas tá pegadinha. Tá vendo? Então, vocês veem que a água é sempre bem limpinha, bem trocada, tá? São aí, pra vocês terem ideias de decorações, tá? Eu começo com um assunto, termino em outro, né? Essa é a Simone, vou falando de outras coisas, tudo que pode ajudar vocês eu sempre vou estar falando, tá? Então aqui tem várias, ó, temos antúrios, temos cegônios, temos Comigo Ninguém Pode. Ah, eu tenho a maravilhosa, qual o nome, gente? Paraguaiense, hidropônica, tá? Que ela não encosta na água, só tá com a própria raiz. Deixa eu tirar pra vocês verem. A própria raiz vai procurar água. Já é a segunda vez que eu corto, tá? Porque deu muita raiz, chegou a agarrar nas pedrinhas, tá vendo? E aí eu cortei. Eu deixo às vezes ela meio de lado, porque ela não pode, pessoal, encostar na água, tá? É aí uma decoração também muito bonita pra vocês aí. Pegar um galinho dessa maravilhosa e botar num copo bonito e deixar que ela fica ali, tá? Aqui a copa é bem iluminada, então não tem problema de luz. Nós sabemos que elas precisam de luz, né? Eu tenho um problema sério com a minha filha de ela querer planta dentro de casa, mas ela precisa de luz, né? O último que eu vou mostrar pra vocês, essa ideia aqui, que é bem interessante, é uma garrafinha de Coca-Cola derretida com calor do fogo. E aí ficou essa maravilha diferente aqui, tá? Então, Simone também é cultura do canal Cultivando Suculenta. Já vale o seu like, né? Então, pessoal, repetindo pra vocês rapidamente. Vamos lá. Melite. Quem tem melite aí, gente? Quem tem mania aí de ficar molhando as plantas exageradamente? Cuidado, tá? Molhe sempre que você colocar esse palitinho, tá?
eu aproveito todos eles, porque eu seco, boto no sol, né? Ou então eu faço em várias partes, e seco, boto no sol para utilizar. Porque o dedômetro engana a gente, tá, gente? Muitos antigos aí, donos de canais, falam dedômetro, mas ele engana a gente. Então, ó, sequei aqui, vou enfiar aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo como ela parece estar seca por cima? Mas ela está úmida por baixo. Então, vale a pena, tá? Aprender essas coisas. Então, falamos sobre quantidade, tamanho de vaso, mudas pequenas, vasos pequenos. Ah, vou comprar um vaso grandão, porque aí já, né, resolve tudo. Gente, não adianta, tá bom? Cuidado com essa pessoinha aqui, que é o regador, para não te dar melite, você querer molhar, 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 só molhe quando realmente precisar, tá? Não tem eu sempre falo que rega não é regra, tá? Então, utilize sempre da sua sensibilidade de jardinagem, que quem gosta de planta sabe quando ela precisa ou quando ela não precisa, tá? Utilize sempre de um bom substrato drenável, tá? Tem vídeo aí no canal, se vocês for na playlist vocês encontram. E utilize sempre da sua sensibilidade para poder cuidar das suas plantinhas direitinho. Tá bom? Então, ó, um beijo no coração de vocês, espero voltar em breve, tá? Vamos ficar agora com o vídeo da Flavinha, filha da Dona Maria Alves, que é a minha fã número 1, né? Não existe tanto comentário igual ela, gente. Ela é maravilhosa. Um beijo, Flavinha. Vamos ficar lá em Simonésia, em Minas Gerais, com as plantas dela, tá? Um presente da nossa inscrita do canal, tá? Merecedora, porque ela é demais. Ela me segue demais. Quando eu sumo, ela, por quê? O que tá acontecendo? Cadê você? É assim. E um beijo pros novos inscritos. Entrou uma galerinha aí nova, tá? Um beijo no coração de vocês. Um beijo pros meus queridos antigos inscritos. Beijo, beijo, gente. Comenta, se inscreve aí quem não é inscrito, dê o seu like para não esquecer, muito importante seu like pro YouTube, e notifica o sininho, tá? Para quando eu postar vocês estarem cientes aí igual a Flavinha. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Vamos ficar com a Flavinha lá de Simonésia, Minas Gerais. Tchau, tchau.